Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um nesse dia. Hoje nós vamos ter a 13ª aula, aquela aula que eu falei para vocês que eu iria atrasar, porque eu achava que nós iríamos conseguir fazer essa aula presencial, mas infelizmente não vai dar. Então nós não vamos, a 14ª aula seria essa aula aqui, laboratório de GR, vocês não terão essa aula, ok? Aí na próxima aula nós já vamos pular para a 19ª, que é uma das últimas aulas, e depois vocês terão uma avaliação, e depois vocês terão uma pregação final, que se não voltar a tempo, que eu acredito que não, vocês vão fazer o quê? Vocês vão gravar um vídeo para mim com a palavra de vocês, tá? Mas isso eu falo na próxima semana com vocês sobre isso. Fiquem tranquilos que tudo vai ser orientado e bem legal. E eu pretendo fazer uma reunião com vocês no Zoom. Isso também eu vou ver direitinho um dia aí pra gente programar alguma coisa, porque nós não vamos encerrar a nossa escola de líderes assim de qualquer maneira, não. Nós vamos fazer algo. Amém? Mesmo que depois a gente se encontre, se reúna para comemorar. É uma vitória aqueles que conseguiram chegar até o final. Amém? Então, a 13ª aula fala sobre trabalhar em equipe. E aqui, nós usamos como exemplo a amizade de Davi e Jonatas, tá? Que nos apresenta pelo menos 3 grandes coisas. Uma grande lição de amor para os nossos dias. Porque amigos da estipe de Jonatas são encorajadores para a nossa vida. E nós precisamos, sabe? E no sentido espiritual, Jonatas aparece como a figura do próprio Jesus Cristo, por suas ações, cuidados e renúncias. E isso nos chama muita atenção. E 1 Samuel 18, 1:4 diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a tua espada e o seu arco e o seu cinto. Glórias a Deus. Então, quais são as 3 coisas, os 3 exemplos que nós podemos tirar dessa lição de Davi e Jonatas? A amizade de Davi e Jonatas, tá? Que analisando esse contexto aqui social da época em que Davi e Jonatas se conheceram, vimos que a atitude de Jonatas para com Davi foi algo admirável, algo tremendo. E se eu fosse você, eu lia o livro de Samuel para você entender toda essa história. E na Bíblia, talvez seja a mais conhecida amizade da história de Davi e Jonatas. Talvez seja a mais importante, a que mais teve ali uma ação além do natural. Com o passar do tempo, o ciumento rei tentou matar Davi, Saul. Ele colocou Davi do lado dele, mas com o passar do tempo, quando ele viu que Davi estava se sobressaindo e que Davi, foi falado através do profeta Samuel que Davi assumiria o trono, Saul ficou enlouquecido e fez o quê? Começou a perseguir Davi de todas as maneiras possíveis. E naquele momento, Jonatas também, como filho de Saul, poderia ter olhado para Davi com ciúmes. Ele poderia ter falado: poxa, esse cara chegou aqui na minha casa, vai tomar o lugar do meu pai, eu dei tudo para ele, e não, isso não tá certo. Mas Jonatas, mesmo com o pai tendo essa atitude, ele não demonstrou tais atitudes. Ele manteve sua amizade especial com Davi durante toda a sua vida. Quando Saul tentou matar Davi, foi Jonatas que protegeu o seu amigo. Lá em 1 Samuel 20 diz sobre isso. Então, assim, nós precisamos entender que não houve ciúmes, não houve inveja, não houve egoísmo da vida de Jonatas para com Davi. E ele poderia ter, por que não? Hoje nós, muito menos, a gente tem ciúme das coisas, é ou não é?
Segunda coisa que a gente pode tirar, segunda lição, uma amizade surpreendente teve aqui. Jonatas teve um grande apego por Davi após a conversa dele com Saul. Desde então, ele se pegou em Davi. Jonatas, o filho mais velho de Saul, assumiria o trono de Israel. Pensa, porém o Senhor já havia ungido Davi. Olha que coisa mais incrível. Ele herdaria o trono do pai. Mas nada, nem isso, impediu que ele admirasse Davi e mantivesse amizade com Davi. Ao dar suas vestes oficiais e armas, Davi o colocou como seu amigo e um igual a ele. Reconheceu que um dia Davi tomaria seu lugar no trono. Amém. Possivelmente, Davi ali tenha relatado sobre a ida de Samuel à sua casa, a sua unção recebida. Então, ele deve ter contado, olha, Jonatas, Samuel foi na minha casa e me ungiu, segundo ele, eu vou ser o rei de Israel. Mas nada, isso não gerou ciúme em Jonatas. Não gerou nenhum tipo de contenda. Por quê? Porque ele tinha o quê? Nascia ali uma aliança inabalável, de acordo com a qual, quando Davi se tornasse rei, Jonatas seria o segundo no poder. 1 Samuel 23:17 diz assim: porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Aleluias. Vemos que houve uma promessa de proteção da vida à família de Jonatas. Olha que amizade poderosa, linda. Número 3 aqui que a gente pode tirar. Jonatas sempre foi capaz de renunciar a si mesmo. A primeira marca de um cristão é a renúncia. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa renunciar? Não querer, rejeitar, recusar. Sabe? O que é amar os inimigos? O que esse versículo de Lucas 6:27-31 diz? Amar os inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, falar bem dos que falam mal de ti, orar por aquele que te calunia, oferecer o outro lado da face para aquele que te bate. Amém. Jonatas era uma fonte de encorajamento para Davi. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos encorajar os nossos amigos. Nós precisamos encorajar as pessoas que estão à nossa volta em busca de um refúgio, em busca de algo. Porque nós somos cristãos verdadeiros. E sempre um líder vai precisar finalizar seu diálogo de forma positiva. Um líder verdadeiro, um líder de verdade, um líder que tem a unção, a graça, um líder que vive dentro dos padrões do Senhor. Sabe, ele precisa falar positivamente. Porque assim, dessa forma, a abordagem, quando ele estiver conversando com alguém, sabe, a abordagem interpessoal será ativa, será ágil, dinâmica e fácil, promovendo um ambiente melhor e mais saudável, produtivo no trabalho e criações em equipe. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter essa empatia, nós precisamos ter essa qualidade de Jonatas na nossa vida. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, meus amados, é fácil. É fácil quando nós matamos a nossa carne todos os dias. É fácil aceitar os nossos irmãos com defeitos. É fácil trabalhar em equipe. Não quer dizer que ser fácil, você não vai passar por lutas, por conflitos, né? Porque lidar com o ser humano em si já é problemático. Só que Deus, ele nos dá graça. Ele nos dá graça para que nós possamos passar a trabalhar em equipe de uma maneira saudável. Amém? Nós nunca vamos agradar todo mundo. Principalmente quando a gente está na frente de alguma coisa. Nunca. Mas uma coisa é certa. Se você usar os princípios de Jesus, se você tiver pelo menos um pouquinho do que Jonatas teve, tá? Largar o eu de lado e deixar a ação do Espírito Santo agir, com certeza você conseguirá trabalhar em equipe. Deus, ele sempre vai nos abençoar de alguma maneira. Ele sempre vai colocar alguém do nosso lado que nos ama verdadeiramente. Só que nós precisamos ter a sensibilidade
de corresponder, de sermos leais a elas, de ajudá-las e de jamais esquecer. Deus, ele coloca pessoas boas na nossa vida. Meu Deus, eu sou exemplo vivo disso. Sempre Deus colocou alguma pessoa leal do meu lado, uma pessoa amiga, uma pessoa que na hora mais difícil que eu estou vivendo, ela vem e consegue me acalmar. A gente sai, conversa, toma um cafezinho, vou na casa dela, ela vem na minha casa, sabe? Mas precisa ser recíproco. A lealdade, a fidelidade, a amizade. Amém? Sem interferências da inveja, interferência da maldade, interferência do eu, interferência do egoísmo. Essas interferências fazem uma divisão entre nós e os outros. O que Davi encontrou em Jonatas? Sabe? Davi, quando se trata do assunto de família na vida de Davi, as coisas se tornam muito complicadas, né? Nós só ouvimos falar da sua família quando ele é ungido, quando é ignorado por Eliabe, seu irmão, antes de enfrentar Golias. E quando está na caverna de Adulão, parece que Davi só tinha mesmo Deus e Jonatas. Olha só, ele encontrou em Jonatas a fidelidade, né? Davi foi excelente, mas foi homem de poucos amigos. Ele tinha poucos amigos. Todavia, em Jonatas, ele encontrou alguém capaz de dividir um ombro e amparar suas lágrimas. Estou aqui, meu amigo Davi. Estou aqui para te ajudar. Não importa se você vai ser rei ou não. Não importa se você chegou e tomou o meu lugar. Não importa se você é o melhor. Não importa. Outra coisa, amizade é um presente dado por Deus. Davi não ficou somente na amizade de Jonatas. Ele era de gentil presença e conquistava todos à sua volta. Ali em 1 Samuel 16, 18, quando fugia de Saul, fez amigos em uma caverna, sabe? Que mais tarde se tornaram seus homens de confiança. Fugindo de Absalão, andou errante pela terra dos filisteus e seus novos amigos o seguiram. Davi teve muitos amigos. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele era de boa aparência, de bom agrado, sabe? Nós precisamos, Mateus 28, 20 diz assim, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Como é bom ter um amigo como Jonatas, sabe? Um amigo que é confidente, que o protege, que não procura senão o seu bem, que não quer nada senão a sua felicidade. Um aliado que permite você ser quem você é. Amém? Não impedia a amizade dele saber que Davi era ungido do Deus Altíssimo. Olha só que coisa tremenda. Deus deu a Davi esse amigo. Ele deu um para nós também. Amém? Davi encontrou um companheiro em um príncipe de Israel. Nós podemos encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo. Ele sempre estará comigo e com vocês, que eu acabei de ler aqui, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Aquele que nunca brigou com um colega de trabalho, aquele que nunca teve dificuldade em andar alinhado com alguém, ou com um patrão, que atire a primeira pedra. Nós podemos estar ouvindo essa ministração e dizer assim, a professora Arlita não sabe de nada, é tão difícil, mas eu e você também erramos, eu e você também temos dificuldades, sabe? Aqui fala assim, no livro Os 5 Desafios das Equipes, diz assim, o autor Patrick Lencioni traz uma fábula sobre a liderança que mostra quais os ingredientes necessários para as equipes trabalharem de forma efetiva. Segundo ele, o trabalho em equipe nada mais é do que o ato de praticar um pequeno conjunto de princípios durante um longo período de tempo. O sucesso não é uma questão de dominar teorias sutis e sofisticadas, mas de abraçar o senso comum com níveis incomuns de disciplina e persistência. Amém? As equipes têm sucesso porque são excessivamente humanas.
Ao reconheceres as suas imperfeições inerentes à sua condição humana, os integrantes das equipes superam umas tendências naturais que fazem com que a confiança, conflito, comprometimento, responsabilidade e foco, os resultados se transformem em coisas naturais. Porque nós precisamos, o que a chave é reconhecer os nossos erros, reconhecer que eu sou falha, reconhecer que eu também posso errar. E não só apontar o dedo. Sabemos que os GRs são sempre liderados. Eu estou indo apagar aqui, fechar a janela. São sempre liderados por pessoas, por duas pessoas. O GR é sempre liderado por duas pessoas. Mas e aí? Eu preciso saber o quê? O que eu preciso saber? Que essa é uma revelação, direção que recebemos de Deus para esse novo tempo. Sabe? Mas nós não podemos ser ingênuos de saber, a ponto de pensarmos que não vai existir problemas, divergências. Porque nós somos em duas pessoas. Muitas das vezes nós pensamos diferentes um do outro. Nós vamos falar alguma coisa que não vai agradar o outro, sabe? Olha, nós precisamos entender que nós podemos superar qualquer adversidade debaixo da graça do Senhor, sabe? Debaixo da graça do Senhor. Porque nós temos que focar que nós estamos ali para expandir o reino. Mas como lidar com as adversidades do dia a dia e formar uma dupla confiante, comprometida com os resultados e unida em prol dos mesmos objetivos? Primeiro, seja paciente. Nem sempre é fácil conciliar opiniões diversas. Afinal, cada cabeça, uma sentença, não é mesmo? O importante é que você tenha paciência, seja paciente e pensar antes de falar. Procure expor seu ponto de vista com moderação e ouça o que os outros têm a dizer. E respeite a opinião do outro. Amém? Do outro líder que trabalha com você. Mesmo que não esteja de acordo com as opiniões dele. Então, seja paciente. 2, aceite as ideias dos outros. Muitas das vezes, eu quero dizer para vocês, é difícil aceitar as ideias das outras pessoas, ideias novas, ou admitir que não temos razão em tudo. Mas é importante saber e reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor do que a nossa. Isso é algo divino, ok? Afinal de contas, mais importante do que o nosso orgulho é o objetivo comum que o grupo pretende alcançar. 3, não critique. Não critique seu amigo, seu parceiro de trabalho. Podem surgir conflitos entre você e o outro líder do grupo, mas é muito importante não deixar que isso interfira no trabalho que estão desenvolvendo. Isso chama-se maduro, isso chama-se sensato, prudente, não deixar que nada interfira. A minha diferença com meu companheiro, com a minha companheira, com o meu grupo, não pode interferir naquilo que nós temos um objetivo em comum. Não pode atrapalhar. Nós temos um foco, nós temos um objetivo. Então, nada pode atrapalhar isso. Amém? Saiba dividir. Ao trabalhar em dupla, é importante dividir as tarefas. Não parta do princípio de que é o único que pode e sabe realizar uma determinada tarefa. Se isso fosse verdade, o trabalho não seria em grupo, seria individual. Concorda comigo? Partilhar responsabilidades e informação é fundamental para o sucesso da equipe. Egoísmo aqui, 0. Fora. 5, trabalho. Não é por trabalhar em dupla que você deve relaxar nas suas obrigações. Sempre que necessário, tá? Trabalho. Dividir a tarefa é uma coisa, deixar de trabalhar é outra completamente diferente, tá? Tem gente que fala assim, ó, deixa pra ele fazer tudo. Deixa ele lá, ele quer se aparecer, deixa ele lá fazer tudo. Não é assim, gente. Trabalho. É dividir o trabalho. Amém? Seja participativo e solidário. Procure dar o melhor de si e ajude o seu colega sempre que necessário. Amém? 7, dialogue. Quando você se sentir desconfortável com alguma situação ou função que tenha sido atribuída,
É importante que você explique o problema para que seja possível alcançar uma solução. Chega, senta e diga, olha, vamos bater um papo sobre isso aqui. Gente, o diálogo resolve tanta coisa. Agora, cara emburrada não resolve, bico não resolve, fofocar do outro não resolve, apontar o dedo não resolve. Não, mas o diálogo, ele tem um poder muito grande de solucionar os problemas, tá? Inclusive até da sua insatisfação. Você chega e fala, olha, tô assim, no momento oportuno, no momento que tá você e a pessoa só que causou aquilo em você, ok? Planejamento, planeje. Quando trabalharmos em equipe, é natural que alguns se dispersem, é lógico. Por isso, o planejamento e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho de grupo seja eficaz, tenha resultado. Amém? 9. Aceite a ideia do erro. Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas e o grupo é muito homogêneo, existe a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e às opiniões discordantes. Então, é importante que a equipe ouça opiniões externas daqueles que lideram e são autoridades sobre vocês e que aceite a ideia do que podem errar. Então, vocês precisam também, mesmo que vocês estão trabalhando aqui, vamos falar no sentido da igreja aqui, tá? Vocês, sua amiga, seu amigo, sua dupla, vocês têm uma liderança acima de vocês. Nós não somos perfeitos em tudo. Nós podemos errar. Então, nós precisamos ter o quê? Discernimento, de ouvir. Amém? De ouvir as opiniões externas, de entender, de pedir Deus discernimento. 10, aproveite. 10 e última, aproveite. Afinal, o trabalho em dupla acaba sendo uma boa oportunidade de conviver mais de perto com o seu colega, conhecê-lo melhor e também de aprender com eles. Amém? Tudo fica mais prazeroso quando é dupla, sabe? A Bíblia também fala sobre isso em várias situações. É melhor serem dois do que quando um cair, o outro tá ali para sustentar. Não fala, a Bíblia não fala só em relação a casamento, não. Fala em relação a de dois em dois, serem dois. Amém? Nós precisamos ter na nossa vida a consciência que Deus nos fez para andarmos em comunhão com os nossos irmãos. E para andar em comunhão, para estar na igreja, para estar na visão da igreja, para andar dentro da visão da igreja, o GR é feito de 2 em 2. Aqui foi relatado a história de Jonatas e Davi. Por quê? Porque é uma história de amizade muito forte, onde mostra para nós a fidelidade de um para com o outro. Independente se lógico que ali eles devem que tiver algum tipo de dificuldade, são seres humanos, mas ultrapassaram todas as barreiras. A barreira da inveja, a barreira da perseguição, a barreira do egoísmo, a barreira do eu, a barreira do achismo, eu acho, a barreira do julgamento. Nós precisamos andar em dupla. Então vamos andar em dupla. Então se você seguir esses 10 passos aqui, do jeitinho que você ouviu aqui, não tem como você não ter sucesso. Amém? Aqui em Deuteronômio 32:30 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Aqui diz, um perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000. Aqui fala da grandeza em andarmos em equipe. Amém? Que vocês possam ter entendido essa aula. Hoje eu vou dar uma tarefa fácil para vocês, que é a leitura bíblica do Evangelho de João, Filipenses e Colossenses. Amém? É essa leitura que vocês vão fazer, tá? Que a graça de Deus esteja sobre vocês. O meu marido passou 2 vezes na frente da tela, vocês me perdoem, tá? Deixa eu dizer para vocês, Então, vocês assistem essa aula, leia a leitura bíblica de Evangelho de João, Filipenses e Colossenses. E que na próxima aula nós vamos ter a nossa 19ª aula
Estamos chegando no finalmente. Eu preciso muito da participação de vocês, meus amados alunos, minhas amadas alunos. Porque eu vou avaliar vocês, nós avaliamos vocês através das entregas do trabalho, através de todas as coisas, porque nós não estamos também tendo aula presencial. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre você. Que a alegria do Senhor seja a força de cada um. E aquele que vive e reina para sempre esteja cuidando da sua entrada e da sua saída. Um beijo no coração.